O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados. Ele lhes disse: ide também para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também à minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais, porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar com o patrão: esses últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço do dia inteiro. Então, o patrão disse a eles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu, volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus que acompanha nesta missa dominical, a primeira de muitas outras, mas que há muitos anos, mais de 15, quase 17 anos, temos esta missa. Já é conhecida como a missa do Paraná, que vai para o Brasil inteiro. Hoje nós começamos um novo fascículo do livro de Mateus. Tendo terminado sobre como viver em comunidade, Mateus começa hoje a descrever, e o fará por 3 domingos, sobre o reino dos céus e o grande apelo de trabalhar na vinha do Senhor. Mas o objetivo dessas 3 parábolas, desses 3 domingos a partir de hoje, é fazer a que ele veio, mostrar verdadeiramente quem é Deus. E eu tenho certeza que você, trabalhador, trabalhadora, e qualquer pessoa que escute esse evangelho,
quando você escuta no final, você fica meio revoltado. E fica dando, no fundo, eu também fico, às vezes quando leio, esqueço o que significa, fico pensando, pô, mas o cara se ferrou do nascer ao pôr do sol, fadigado, cansado, com fome, suor, sol a pico, e no final do dia ganhar a mesma coisa que aquele que trabalhou 1 hora por dia, não está certo. Jesus, na época também tinha os chapas, quem é mais do interior vai saber, por isso que eles são chamados chapas, aqueles que ficavam na beira da estrada, com uma plaquinha oferecendo serviço, e passava e levava. Mas tem mais do que isso. O objetivo do Evangelho é tentar mostrar uma lógica diferente. Vamos tentar descobrir qual é. Começa dizendo que Jesus conta uma parábola aos discípulos. Mas quando ele conta essa parábola, ele está questionando uma teologia. Esse evangelho tem uma explicação teológica e a própria cristológica. Teológica que nos faz uma pergunta: como eu e você vemos Deus? E como nós vemos o Cristo, que é a revelação de Deus? Nós, por sermos humanos e vivermos fazendo cálculos, nós podemos cometer um erro. É o que nos ensina a primeira leitura. Porque a primeira leitura, ela dá descortina um pouco o que nós vamos refletir. É do profeta Isaías. O profeta Isaías fala quando o povo está no exílio da Babilônia. E esse povo que está no exílio da Babilônia sabe muito bem por que está no exílio. Quem está acompanhando comigo todos os dias no rádio, eu estou fazendo a leitura orante do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, vê que Deus deixou muito claro: se vocês me observarem, vocês terão sucesso. Mas se vocês virarem as costas à minha lei e aos meus mandamentos, vocês vão se dar mal, não como castigo, mas vão cometer os mesmos erros. Deus disse: eu quero que vocês entrem na terra prometida e façam diferente do que foi onde vocês eram escravos. Mas eles não seguem, com muita facilidade esquecem de Deus. Por isso, esse povo está na Babilônia, escravizado pelo rei de novo, não mais pelos egípcios, mas pelos babilônicos, não mais pelo faraó, mas por Nabucodonosor. E o que o povo começa a pensar? Puxa vida, erramos, mas cometemos um erro tão grave, Deus não vai perdoar. Dessa vez não tem acerto, dessa vez o Senhor não terá piedade de nós. Pela boca do profeta Isaías, Deus fala ao povo: escuta aqui, vocês acham que eu penso como vocês? Que eu sou um homem? O ponto de partida é esse, porque muitas vezes nós achamos que Deus, e vamos falar de Jesus Cristo, que Jesus é meramente um homem, com pensamentos humanos, judaicos, cheios de preconceito, então que Ele vai nos julgar conforme a nossa conduta. Nós sempre temos uma visão de que os pensamentos de Deus são iguais aos nossos. Não, a primeira leitura diz outra coisa, diz assim: os meus pensamentos, diz Deus para o povo que está na Babilônia, não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus. Portanto, está na primeira leitura, e Jesus na parábola mostra como Deus pensa diferente. Se nós formos de novo como empregados ou como empregadores na lógica humana, o evangelho está errado.
Mas aqui Jesus está dizendo como Deus pensa. Quando ele sai de manhã, ele oferece uma moeda de prata. Veja, esse patrão, esse dono da vinha, ele está com uma urgência. Se ele não tivesse urgência, ele não teria saído várias vezes no dia. Porque não sei quem conhece um pouquinho de vinha, quando as uvas, quando são grandes parreiras, elas ficam maduras, é preciso mandar os operários para colher rápido e amassar rápido, porque se elas passarem, perdeu tudo. Então ele precisa de operários. Ora, Deus precisa de operários. É a primeira lição. Que na vinha do Senhor, que é uma fartura de frutos, Deus precisa de todos. Tem lugar para todos. Todos os homens, mulheres são bem-vindos, de todas as raças. De manhã foram alguns, uma moeda. Ao meio-dia foram outros, ele combinou uma moeda. Às 3 horas foram outro, combinou uma moeda. Às 5 da tarde, faltando 1 hora, combinou uma moeda. Ele queria e ele quer que todos estejam na sua vinha. Na hora de fazer o acerto é que foi o problema. Porque ele começou a dar o que ele tinha prometido. Ele prometeu uma moeda, das 5, das 3, ele prometeu do meio-dia uma moeda, ele prometeu de manhã uma moeda, mas eles não aceitaram. Eles disseram: não, espera aí, o senhor está sendo injusto. Ele disse: injusto não, eu combinei isso. Ou você está com inveja. Com quem Jesus andava? É como que os fariseus fossem o da manhã. Como que os pecadores que Jesus foi ao longo da vida e vai na história de cada um, resgatando, trazendo para a vinha. E eu te pergunto, uma moeda não é o céu? Ora, por acaso, alguém que a vida inteira viveu com Deus, quando chegar no céu, ou alguém que se arrependeu na última hora, vai ter um céu diferente? Vai ter compartimentos? Uns vão no céu, uns vão morar numa ecoville, vão morar numa mansão e outros vão morar no casebre? Por acaso Deus vai dar classificações no céu? Não, o céu é para todos, é moeda de prata. Então alguém vai dizer assim: então não vale a pena a vida inteira seguir a Deus? Ora, meu filho, não vale a pena a vida inteira seguir a Deus? Então qual a imagem que você tem de Deus? Deus como uma obrigação? Deus como algo que me causa problema? Deus como algo ruim? Deus como algo enfadonho? O grande prêmio não é só o paraíso. Feliz de quem logo na infância recebe uma orientação cristã, é imerso numa igreja e pode a vida inteira contar com a presença de Deus, com o auxílio dos anjos, com a maternal presença de Nossa Senhora. Por que invejar quem a vida inteira não tinha Deus no coração e lá no final se converteu? Eu vou dar um exemplo. Alguém que gosta muito de música e logo na adolescência aprende a tocar música, infância. E outro lá com seus 70 anos. Quem aprendeu logo na infância não vai poder ter a vida inteira para se deliciar com a música, com os acordes, com a melodia, poder executar peças, se sensibilizar com a música.
Enquanto que o outro que descobriu o valor da música com seus 70, vai ter tão pouco tempo. Tempo perdido. Tempo perdido de ter sido amado. Tempo perdido de ter se sentido amado. Uso essa comparação, mesma coisa a pintura. Alguém que logo cedo descobre e pinta, dá uma satisfação, uma alegria de pintar uma tela, de poder produzir. O outro descobre lá no final. Entendo o que eu quero dizer? Que Deus está dizendo que ninguém merece o céu por atos meritórios. E aqui ele está questionando os fariseus e a nós, que porque cumpre os mandamentos, porque cumpre todos os preceitos, eu mereço o céu. E ó Senhor, eu mereço um céu melhor do que aquele vagabundo que ficou a vida inteira bebendo cachaça, aquele que ficou a vida inteira bagunçando o coreto, e agora ele vai ter o mesmo céu que eu? Vai ter Nossa Senhora como mãe? Nós queremos julgar Deus com os conceitos humanos, motivados por valores que não são cristãos: inveja, comparação e competição. Aqui, Jesus destrói qualquer teologia do reino dos céus baseado em méritos. Destrói qualquer visão de Deus como um legislador e não como pai. Destrói qualquer visão de Deus como um homem que fica barganhando e coloca o amor como vínculo. Filhos, isso é muito sério. Há uma inversão. Os meus pensamentos não são os seus, os meus caminhos não são os seus. Então, felizes aqueles que logo na tenra idade pode a vida inteira estar com Deus. Mas se você tem uma visão de Deus como algo chato, pesado, que tira teus prazeres, será que esse é o Deus verdadeiro? Ou um Deus que você criou? É assim que Paulo vê, a tal ponto que Paulo na segunda leitura vai dizer assim: para mim, tanto é que não sei se você sabe, essa é a frase que foi colocada no túmulo de São Paulo. Nós começamos hoje, nesse domingo, a leitura de São Paulo aos Filipenses. Se não me engano, por 4 domingos nós vamos ler. E essa é a frase que foi colocado no túmulo de São Paulo: viver é Cristo, morrer é lucro. Veja o que ele diz: viver é Cristo. Ele chega a dizer para mim, hoje, para mim, melhor é morrer. Ele está preso em Éfeso. A comunidade lá de Filipos manda ajuda, manda um pouco de comida, um pouco de dinheiro, e manda um amigo de Paulo para fazer-lhe companhia. Está cansado. Mas ele diz assim: para mim morrer é lucro, mas eu não posso pensar só em mim, existe uma vinha, eu não posso pensar só no meu bem-estar. Viver para mim é Cristo, morrer é lucro, mas então eu escolho viver, para que a palavra de Deus seja confirmada no coração dos irmãos. A fé é individual, mas não é individualista. A fé é individual, mas ela não é meramente individualista. Eu vivo do jeito que quero. Por isso Paulo entende muito bem isso, que é o amor, que por ele amar Jesus e ansiar por estar em Jesus, o amor dele se faz serviço. Mas existe também na primeira leitura, que alguém poderia dizer: então padre, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tocar minha vida sem conversão do jeito que está. E lá no final, eu me converto, está tudo certo. O problema
é que os hábitos, as práticas que vamos, deixam consequências. As práticas viram hábitos, os hábitos errados viram vícios, e o pecado chama pecado. Será que nessa vida desenfreada, por mais que Deus acredite, a pessoa vai ter a presença de Espírito de se converter? Por isso, tem uma frase perdida na primeira leitura: volte para o Senhor enquanto é tempo, enquanto Ele pode ser achado. O amanhã não nos pertence, e vale a pena uma vida com Deus. Feliz de quem tem uma vida com Deus, feliz de quem pode dizer: viver é Cristo, morrer é lucro. Ou como dizia São Pio de Pietrelcina, algo que é impressionante, foi São Pio, perdão, São João Maria Vianney: como é fácil morrer para quem viveu na cruz. Por isso, não é que nós fazemos por merecer, é que nós sempre achamos: amar, eu amo porque quero ser amado. Não, o Evangelho de hoje nos diz: simplesmente ame, simplesmente doe, simplesmente faça, simplesmente dê de si. Não espere nada em troca. Esse é o caminho de quem quer viver em Deus. Nós não podemos fazer da nossa religião e da nossa espiritualidade e da imagem de Deus uma barganha. Aproveito ainda dentro da minha homilia, porque quero enfatizar que é pelo 5º ano que nós podemos celebrar Jesus das Santas Chagas. Essa devoção que começou e é forte, começou aqui em Curitiba, mas não é invenção nossa. Essa devoção de Jesus das Santas Chagas remonta ao próprio Cristo, onde as chagas foram feitas na cruz, no ato de amor. Na cruz as chagas foram feitas, e depois o Cristo quis, ressuscitado, apresentá-las a Tomé. Ah, meu filho, eu digo para você que me acompanha por todas as emissoras, impressionante como essa devoção tem crescido. E nas chagas do Senhor Jesus das Santas Chagas, pelo seu sangue derramado, curas, milagres e prodígios têm acontecido. Uma devoção que se alastrou para os estados do Brasil inteiro, onde tem mensageiras das capelinhas em quase todos os estados, e pasmem, pelo menos uma em cada continente do mundo. Filhos queridos, é impressionante, e por isso nós começamos a Semana das Santas Chagas amanhã, e eu quero convidar você. É verdade, a pandemia continua, e eu quero fazer um apelo a vocês, filhos, pelo amor de Deus, não se aglomerem, usem máscara, álcool em gel, sabão, água, não se aglomere. Nós estamos com um número limitado presencial, mas desde amanhã, passando por quarta-feira, dia do grande São Pio de Pietrelcina, depois, sábado, nós não teremos aquela procissão que fazemos da Via Sacra pelas ruas de Curitiba, mas nós faremos a Via Sacra aqui dentro. Eu estarei conduzindo. No domingo, programação. Então, a partir de amanhã, eu convido você a entrar nesta 5ª festa das Santas Chagas. Padre, eu quero mais informação. Entre no site padrereginaldomanzotti.org.br. Tem um banner rotativo. Você clica e vai aparecer a programa de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você sabe,
momentos especiais. Quinta, adoração do Santíssimo. Sexta, eu estarei conduzindo aqui neste santuário um show com os cantores de Deus. No sábado, a Via Sacra. No domingo, toda uma programação e coroação. Tanto de manhã teremos distribuição da Eucaristia, aqui como de costume atrás da igreja, e depois teremos a missa e encerramento com a coroação da imagem de Jesus das Santas Chagas. Portanto, quero fazer um apelo: tem onde se refugiar nas suas dores e angústias, nas chagas de Jesus. Tem onde pedir a cura, uma gota do sangue de nosso Senhor. Ele que cura, Ele que liberta, Ele que salva. E ainda mais nessa semana, quando iremos celebrar São Pio de Pietrelcina. Filhos e filhas, aproveitemos esse tempo de graça, esse tempo de bênção.